Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que Ele venha consolar os seus corações nessa tarde. Que Ele venha tirar todo o sofrimento, toda dor, toda tristeza, toda decepção. Que Ele venha acalmar os nossos corações, derramando da graça e da misericórdia dele infinita. Amém, meus irmãos? Irmãos, hoje vamos refletir em Zacarias 2, versículo 8. Lá diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos roubaram, porque aquele que toca em vós, toca na menina do seu olho. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje, meus amados. Uma mensagem poderosa, como todas as mensagens bíblicas. Essa profecia foi direcionada pelo profeta Zacarias. Foi direcionada ao povo judeu em uma época que o povo estava desanimado, triste. Um grande grupo havia retornado do cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Porém, não havia paz, segurança. O povo vivia com medo e a reconstrução do templo e da cidade estavam parados. Povos vizinhos, com ciúmes e receio, enviavam à Babilônia relatos mentirosos sobre a intenção do povo de Deus. Por isso Deus enviou Zacarias para, através da sua palavra, animar, confortar e fortalecer a fé daquele povo sofrido. A história aqui, meus irmãos, o contexto histórico, nós cristãos conhecemos, eles foram cativos, o povo de Deus, e saíram da Babilônia, saíram aos poucos, não saiu todos de uma vez. Bom, meus irmãos, eles ficaram cativos, só para relembrar, cativos 70 anos, e quando voltaram, eles foram reconstruir a cidade e os muros de Jerusalém, porque durante a invasão dos babilônicos, eles destruíram completamente a cidade. Jerusalém ficou totalmente destruída. Então, quando eles voltaram, alguns dos cativos, eles foram reconstruir a cidade e o templo. O que Deus estava transmitindo ao seu povo, meus irmãos, através do profeta, era um recado de muito amor e proteção. Qualquer um que tocasse nos seus filhos, ele sentiria. Deus garantiu sua presença no meio do seu povo. E quando tocam no seu povo, estão tocando nele. Quando fazem seu povo sofrer, ele também sofre junto. E era o que estava acontecendo aqui. Por isso que Zacarias veio com a mensagem da parte do Senhor para este povo que estava sofrendo. Já tinha sofrido no cativeiro babilônico. Voltaram para Jerusalém, estava tudo destruído. Tudo foi consumido pela invasão dos babilônicos. E eles queriam construir a cidade e o muro. Mas houve oposições. Os vizinhos começaram a falar mal deles, enviando mensagem para a Babilônia. Mensagens mentirosas sobre a intenção do povo. A intenção do povo era reconstruir o muro e a cidade, mas eles achavam que não, que eles tinham a outra intenção. Então começaram a fazer comentários mentirosos sobre eles e a construção ficou parada. E eles ficaram tristes com isso, porque eles queriam a cidade reconstruída, os muros reconstruídos da cidade dele. Então Deus enviou Zacarias para confortar o povo. Amados, Deus Todo-Poderoso não é somente alguém que possui poder de criar os céus e a terra, como também não é alguém que vive exclusivamente para operar milagres e nos presentear com as suas bênçãos de saúde, prosperidades materiais, paz, tranquilidade, felicidade, enfim. Ele também é alguém que compreende a nossa dor e sofre conosco quando sofremos. E o sofrimento, meus amados, faz parte. Muitas vezes ele não nos livra do sofrimento, mas ele está ao nosso lado. Muitas vezes o sofrimento é algo que nos leva ao amadurecimento e crescimento. Por isso que muitas vezes Deus permite o sofrimento na nossa vida, mas ele não nos abandona. Só que muitas vezes, meus irmãos, nós vemos por aí muito isso hoje em dia, igrejas e líderes religiosos que apresentam um Deus que serve somente para solucionar todo tipo de necessidade, todo problema, toda dor, sofrimento e angústias. Então, isso nos leva a acreditar na ideia de um Deus anestésico. Fica como se fosse um Deus anestesia, um Deus anestésico, que existe para nos impedir de qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de dor.
na teologia da prosperidade, da abundância material, esse Deus é apresentado a nós. Nas igrejas que elas pregam somente teoria da prosperidade. Elas não pregam o Cristo verdadeiro, o Cristo que foi morto, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que perdoa, o Cristo que salva. Não, elas só pregam prosperidade. Nos enche de bens, abundância, fartura, riqueza. Mas, meus amados, Deus é bem maior que tudo isso. Deus é muito superior, Ele é incomparável. E o nosso Deus, Ele não é um Deus anestésico, que vai nos livrar da dor que o sofrimento causa. E a Bíblia, meu irmão, ela não relata Deus como alguém indiferente ou sem piedade. Pelo contrário, ela fala sobre a dor profunda que Deus sente quando nos vê sofrer. Mesmo Ele permitindo o sofrimento, Ele sente uma dor profunda. Quando nos vê sofrer, Ele sofre junto. Muitas vezes Ele não impede o sofrimento, porque esse sofrimento é algo necessário para a gente amadurecer, crescer de alguma forma. Ninguém sai de uma luta, de um sofrimento, de uma guerra terrível, seja em qual for a área da vida da pessoa, ninguém sai do mesmo jeito que entrou. A pessoa sai outra pessoa. Então, meus amados, Deus sofre sim quando sofremos, Ele não é indiferente à nossa dor. Por exemplo, quando Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, em Êxodo, Ele diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E Deus acrescenta mais, porque conheci as suas dores. Sendo assim, Deus sabe, Ele conhece o sofrimento do seu povo. Ele sabe quando eu estou sofrendo, quando você está sofrendo. Ele se importa com nossas lutas, dificuldades e aflições. Embora Deus seja muito, mas muito superior aos humanos, Ele sente nossa dor, Ele sente nossas dores e aflições e nos ajuda a suportar, a enfrentar nossas lutas. Deus, como é muito poderoso, é superior, soberano, Ele poderia nos livrar do sofrimento. Porém, meus amados, o sofrimento faz parte do ser humano. Somos imperfeitos e pecadores, desde a rebelião no Jardim do Éden. A rebelião de Adão e Eva trouxe a opressão, trouxe a guerra, trouxe o sofrimento para a humanidade, trouxe o pecado para seus descendentes. Mas, mesmo pecadores imperfeitos, Deus se importa comigo e com você, com os filhos dele. Somos preciosos para Deus. Ele nos protege com sua força e poder. Somos a menina dos olhos de Deus. Então, quando somos perseguidos por inimigos físicos ou inimigos espirituais, quando somos atacados pelas armadilhas e laços do maligno, Deus nos protege como a menina dos seus olhos. Nem sempre Deus vai nos livrar, mas vai nos proteger de algo maior, vai nos sustentar, nos fortalecer, nos dar habilidades e estratégias durante as batalhas, para que a gente saia vitoriosos. Amém, meus irmãos? Somos valiosos para Deus. Não esqueça disso, meu amado e minha amada. Não importa a luta que você esteja passando, Deus se importa sim. E Ele está contigo até o fim, te fortalecendo, te dando força para sair dessa guerra, dessa luta vitoriosa. Somos valiosos, somos pessoas especiais e somos pessoas únicas para Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Deixa o teu like, se inscreve nesse canal, manda essa mensagem para o maior número de pessoas que você conhece nas suas redes sociais. Amém. Até a próxima, meus amados. Graça e paz.